Irmãos, nós estamos aí na sexta semana dessa série de mensagens que nós intitulamos como Jesus antes de Cristo. Se você está aqui pela primeira vez nos visitando, ou a primeira vez que você está conosco, depois que nós começamos essa série de mensagens, você pode estar se perguntando o seguinte: como assim Jesus antes de Cristo? Nós temos a tendência de imaginar que Jesus só entra em cena na palavra de Deus, em toda a Bíblia, no momento do seu nascimento e no relato da sua história, nos seus 33 anos de vida, no seu ministério aqui na Terra. Mas nós entendemos que a Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas, mas ela é um livro de uma única história, a história de Jesus. E de Gênesis a Apocalipse nós vemos tudo apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Sobretudo, essas pessoas do Antigo Testamento que nós temos estudado, refletido nessas últimas semanas, são pessoas cujo a vida, o exemplo, a demonstração e o exemplo de fé dessas pessoas não apontava para eles mesmos, mas apontava para a pessoa de Jesus. E nós colocamos Jesus antes de Cristo porque nós estamos nessas 8 semanas meditando, refletindo sobre a vida de 8 pessoas do Antigo Testamento, onde momentos da sua vida, onde o testemunho dessas pessoas apontava para a pessoa de Jesus Cristo. E nós já falamos sobre a história de Adão, Abel, nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Isaac, filho de Abraão, e na semana passada nós falamos um pouco sobre a vida de um homem chamado José, um jovem chamado José, que é conhecido popularmente como José do Egito, porque ele, apesar de ser um hebreu, ele foi vendido como escravo ao povo egípcio e de escravo ele passou a primeiro-ministro, a governador do Egito. E por isso ficou conhecido como José do Egito. E a forma como Deus usou aquele homem, apesar da injustiça dos seus irmãos, apesar de ser vendido como escravo e dado como morto pelo seu pai, a história de José não termina com a injustiça, mas com um Deus que o faz prosperar para a glória de Deus. De forma que ele se reencontra com seus irmãos e perdoa os seus irmãos. Ele não só perdoa, como abençoa os seus irmãos. Ele recebe de volta o seu pai, já idoso, e passam a viver de forma próspera no Egito. A família de José sai de Canaã, que era a região onde eles moravam, e passa a viver no Egito. E a partir da descendência de José, uma geração se forma. O Egito era um local temporário durante a crise em Canaã. Mas esse período, no Egito, se estende mais do que deveria. E a descendência da família de José, depois de experimentar a graça de Deus através do perdão de José à sua família, a descendência de José volta a se tornar escrava no Egito. Uma geração inteira se forma a partir daqueles 66 familiares de José, como nós aprendemos na semana passada. Uma geração inteira se forma. O tempo no Egito, que era para ser temporário, se estende demais. E uma geração inteira se forma sob o domínio da escravidão. Uma geração inteira que não sabia o que era liberdade. Uma geração que ficou ali por 430 anos sendo escravo no Egito. E a história é interessante porque a história do povo de Israel, que é a nossa história, que fala sobre a nossa história, ela é cíclica. Deus abençoa o povo, Deus concede liberdade ao povo, o povo obedece a Deus por um tempo, se desvia, volta à escravidão, Deus trata o povo, e isso acontece com a descendência de José. E após esse longo período de escravidão no Egito, essa descendência de José, que ficou lá por 430 anos sendo escravo no Egito, Deus, ele usa a vida de um outro homem para trazer a liberdade àquele povo. E Deus usa um homem chamado Moisés. Assim como Deus levanta José, ele também levanta Moisés. E eu gostaria de ler agora
o texto bíblico que se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 14. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e deixá-la aberta. Se você não trouxe sua Bíblia e não tiver ninguém ao lado que possa compartilhar contigo, o texto vai ser projetado na mesma versão que vai ser lida. Êxodo 14, a partir do versículo 13, a gente vai ver um pouco da história do povo de Israel, que era escravo no Egito, sendo liberto. E Moisés sendo um instrumento de Deus para a libertação desse povo. Então, vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Êxodo 14, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em algumas versões vai dizer: digam aos israelitas que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou em toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Pode se assentar. Vemos nesse texto, nesse trecho do texto sagrado da palavra de Deus, um dos textos mais conhecidos. E é interessante quando eu leio esse trecho da palavra de Deus,
vem a mim uma memória muito forte que eu tenho da minha infância. Quando era boa parte da minha infância, todo domingo eu passava as tardes de domingo na casa dos meus avós. Eu saía da igreja, ia para a casa da minha avó, eu almoçava com ela, normalmente alguns tios, meus pais, meu pai, alguns primos, e era interessante que minha avó ela tinha uma criatividade enorme, o cardápio de domingo era sempre o mesmo, né? E ela chegava da igreja, a gente demorava, ficava com uma fome, porque ela ia para a igreja de manhã, saía da igreja e preparava o almoço todo depois que a gente chegava em casa. E depois passava a tarde toda lá. E eu lembro dessas tardes de domingo na casa da minha avó, quando eu li esse texto, porque tinha um quadro na casa dela. E nessa longa espera para o almoço ficar pronto, eu lembro que eu ficava no sofá e olhava para esse quadro o dia todo. E era esse quadro. Não sei quantos de vocês conhecem esse quadro. Quantos de vocês... né, eu não sou tão velho assim, gente. É que o quadro da minha avó era muito antigo. Ela guardou esse quadro há muito tempo. E tinha esse quadro. E eu lembro que todo domingo à tarde eu ficava olhando para esse quadro. E ficava imaginando esse monte de gente passando e essas duas paredes de água ao lado e essas pessoas atravessando o Mar Vermelho. E esse fato ocorre, e era interessante porque isso me estimulava, eu pedia para o meu pai, eu pedia para as pessoas contarem para mim essa história novamente, porque eu achava fantástico. E era marcante porque esse quadro ficava num ponto central da parede da casa dela, na sala. E eu ficava lá no sofá, e domingo após domingo, durante alguns anos da minha infância, eu tinha uma longa espera, com fome, pelo almoço, olhando para esse quadro. E esse trecho, esse fato, ocorre quando o povo estava sendo liberto do Egito. Esse povo, que se fez escravo, uma geração inteira que não sabia o que era liberdade. Irmãos, 430 anos. O nosso país tem pouco mais de 500 anos. Era uma geração inteira escrava, pessoas que eram filhos de escravos, netos de escravos, as pessoas que não sabiam o que era liberdade. E a escravidão era difícil. Viver como escravo era complicado. Mas o processo de libertação daquele povo também não foi fácil. Aquela geração que não sabia o que era liberdade tinha alguns desafios, não só em atravessar o Mar Vermelho, mas também em caminhar pelo deserto. Aquelas pessoas não estavam ali obrigadas, mas elas estavam ali porque tinham um compromisso com Deus através de Moisés. Compromisso é uma via de mão dupla. Se uma parte não está comprometida com algo, não é um compromisso. E Moisés, ele tinha um compromisso em ser o instrumento de Deus para libertar o povo, e aquele povo tinha um compromisso em seguir Moisés, em caminhar com Moisés. Momentos antes de ocorrer a travessia, o povo que foi liberto chegou a questionar Moisés e dizer: você nos trouxe aqui porque faltava cemitério no Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Antes escravo no Egito do que morrer no deserto. Mas Moisés não só contava com a dificuldade de caminhar, não só a dificuldade do percurso, como também com a murmuração, com os questionamentos do povo. Moisés perseverou na sua missão de liderar o povo. E ele dá 3 comandos importantes para aquele povo. O primeiro comando que ele dá ao povo de Israel é o seguinte: diante do medo, diante do questionamento, quando eles pensam o seguinte: a gente está aqui no deserto, a gente vai morrer, a gente era escravo lá, era melhor continuar sendo escravo lá do que morrer aqui. E o primeiro comando de Moisés ao povo é o seguinte: não tenham medo. Quando Moisés fala não tenham medo, ele está falando o seguinte: Deus está do nosso lado. Vejam o livramento que o Senhor está trazendo para nós. Ele está trazendo a segurança àquele povo, que apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades, o Senhor estava com eles.
Ele diz o seguinte: acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Diante de um exército poderoso, diante de um mar que está adiante, nós temos um Deus que é ainda mais poderoso. Não seremos nós que lutaremos contra o povo do Egito, mas será o nosso Deus. Por isso ele fala: não tenham medo. E quando a gente olha para o povo de Israel, nessa situação complicadíssima, e olhamos para a nossa vida, e entendemos que estamos debaixo da proteção, da provisão do Senhor, nós podemos ter a mesma certeza que o povo de Israel tinha. Diante do medo, diante da adversidade, nós também podemos ter a certeza e fazer a seguinte afirmação: eu não preciso ter medo, o Senhor está comigo. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Eles estavam encurralados, eles tinham um exército enorme atrás deles, e diante deles, eles tinham um mar, tinha água, não tinha como atravessar. Se voltasse, eles seriam pegos pelo exército. Se ficassem parados, também. Só que eles não tinham como avançar, porque atrás vinha o deserto, vinha o deserto e vinha o exército de Faraó, louco para matá-los. Eles não tinham para onde ir. Mas Deus primeiramente diz: não temam o Egito, nem as circunstâncias, nem o ambiente que vocês estão, nem o ambiente hostil que vocês estão. Temam primeiramente a mim. Não temam o Egito. Aquele que abre o caminho onde não se imagina. Deus é aquele que abre o caminho aonde não se imagina. Deus é o dono de tudo, tem poder sobre tudo. Deus, ele é tão poderoso porque ele não age simplesmente abrindo o mar. Nós vemos no texto bíblico que Deus, ele endurece o coração do exército de Faraó. Ele endurece o coração daquele exército para aquele exército perseguir o povo de Israel. Olha só que interessante. O exército, naquele momento, foi um instrumento de Deus para que o povo de Israel continuasse caminhando. Se não tivesse o exército de Israel perseguindo o povo, pode ter certeza, muitos voltariam atrás. Muitos pediriam novamente asilo no deserto. Muitos desejariam ser escravos. Mas Deus, ele não age somente abrindo o mar, não somente abrindo o caminho, mas também fazendo com que o povo andasse. Diante da nossa caminhada com Deus, nós sentimos insegurança, nós sentimos medo, porque todo o processo não é fácil. O processo, a vida, o caminhar é sempre difícil. Somos ansiosos e nos tornamos ansiosos porque não conhecemos o fim da história. E às vezes a circunstância não é favorável, nos sentimos encurralados também, assim como o povo de Israel também se sentiu. Mas nós não servimos a um Deus que precisa de circunstâncias favoráveis. Cremos em um Deus que trabalha em todas as circunstâncias, por mais adversa que ela seja. Por isso, quanto mais nós confiamos no caráter de Deus, menos nós temos medo. O medo nos cega diante da realidade. Mas nós temos um Deus que nos fala a todo tempo: não tenham medo, confiem tão somente em mim. Depois, Moisés ele faz uma outra afirmação. Ele diz que Deus daria o livramento. O povo não estava armado. Eram escravos, eles não possuíam armamento. A gente não está falando ali de um exército formado contra outro exército. Nós estamos falando de um exército formado contra um povo escravo, fragilizado, que não era equipado, que não tinha forças, não tinha arma para guerrear contra aquele exército. Eles eram um bando de fugitivos.
E o adversário era um exército forte, equipado, um exército capaz. Mas Moisés fala que eles receberiam o livramento e que aquela luta, que humanamente era impossível de se vencer, seria lutada não por eles, mas por Deus. Às vezes nós não cremos no livramento que Deus pode nos dar, porque os nossos olhos estão fixos no nosso adversário e nas nossas próprias forças. E nós esquecemos que nós temos um Deus que luta por nós. Nós dizemos crer em um Deus que é maior do que qualquer adversário, mas não demonstramos segurança e confiança nesse Deus que é capaz de derrotar qualquer adversário. E o Senhor usa Moisés para fazer uma terceira afirmação. Ele pede para que eles tenham calma. Não tenham medo, eu vou livrar vocês e tenham calma. Fiquem calmos. Deus manda o povo marchar. Mas para marchar, era necessário que eles se acalmassem. É importante que nós nos aquietemos. O Senhor Jesus fala no Evangelho que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Como a ansiedade tem adoecido as pessoas no nosso tempo. Como nós temos sofrido por causa da ansiedade. E nós vemos aqui Deus mandando o povo se acalmar diante de uma situação desesperadora. E às vezes ficamos ansiosos por circunstâncias muito menores do que essa que nós lemos. Nós sofremos por antecedência, por coisas que nós não sabemos se vão acontecer ou não. Nós antecipamos sofrimento diante de possibilidades. E Deus manda aquele povo se acalmar diante de uma realidade terrível. A menos que a gente permaneça em fé. Se a gente não permanecer com fé, a gente nunca vai conseguir marchar pela fé. Quando o Senhor fala, acalmem-se, Ele está falando, tenham fé em mim. Se vocês tiverem fé em mim, vocês vão se acalmar e vão marchar pela fé. A tentação ali naquele momento era a tentativa de desviar o foco daquelas pessoas. E a tentação na nossa vida é sempre a tentativa de desviar o nosso foco no serviço a Deus. E a gente desvia o nosso foco no serviço a Deus pelo serviço a nós mesmos. Aquelas pessoas, elas não estavam entendendo que Deus estava libertando eles, não simplesmente para melhorar a vida deles, mas para que eles fossem um instrumento do plano redentor de Deus para a humanidade. Logo, marchar ali não era simplesmente caminhar para a liberdade, mas participar do plano de Deus, era um serviço a Deus. Aquela caminhada, aquela peregrinação pelo deserto. E a tentação vem de várias formas, muitas vezes de forma sutil. E nós precisamos estar atentos para saber discernir aquilo que vem ou não de Deus. E Deus protege o povo. Ao ficar entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Nós vemos que ele coloca aquela coluna de fogo, ele traz aquela nuvem, ele separa, ele cria um cordão, uma área de isolamento entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Embora endurecido por Deus o coração daquele exército que marchava, que caminhava, que avançava, o Senhor ele criou um cordão, uma área de isolamento entre o exército de Faraó e o povo de Israel. E Deus protege, traz segurança àquele povo. Durante toda a noite, o Senhor, Ele mantinha
o exército de Faraó distante do povo de Israel, de forma com que eles não poderiam ser surpreendidos durante a noite. Mas o Senhor protegeu aquele povo diante daquela situação adversa. Às vezes nós somos tentados a não enxergar o cuidado de Deus diante de situações adversas. Nós focamos mais nos problemas. Nós focamos mais no ambiente desfavorável. Às vezes a gente está doente e está sofrendo com aquela doença. E às vezes a gente perde mais tempo questionando a Deus o porquê da doença. E às vezes esquece de agradecer e enxergar a mão de Deus, às vezes proporcionando para a gente a possibilidade de ter um tratamento médico. Diante de uma realidade de um país, de uma cidade em que muitas pessoas não têm acesso a tratamento médico. Às vezes nós questionamos, nós focamos mais na doença e esquecemos de agradecer a Deus pela possibilidade que a gente tem de comprar um remédio. O Senhor não livrou aquele povo simplesmente aniquilando todo o povo do Egito e trazendo liberdade para eles. Deus, ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Ele poderia fazer tudo de uma outra forma, de forma muito mais fácil. Mas apesar do deserto, apesar da caminhada, apesar de toda a dificuldade, Deus, ele estava cuidando do povo diante daquela circunstância. E Deus, ele, quando chega naquele momento, que humanamente seria o fim da linha, você está fugindo de um exército poderoso e você chega diante de você tem o mar. O que você faz? Humanamente seria o quê? O fim da linha. O que Deus faz? Deus manda à frente de Israel um vento forte que divide o mar. E a palavra de Deus diz claramente que eles andaram por terra seca, num corredor onde na esquerda e na direita existia uma parede de água. Aí a gente pensa o seguinte, às vezes a gente lê a Bíblia de forma muito romântica, a gente pensa assim, olha que legal, Deus abriu o mar. Imagine você chegando diante do mar, e o mar se abrindo, formando duas paredes de água e a areia seca no meio. É um caminho assustador. Você acha o seguinte, não, que legal, opa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um corredor no meio do mar. Irmãos, Deus, ele endureceu o coração daquele exército, porque certamente muitos não teriam coragem de caminhar por esse corredor. Imagina só, você está caminhando no meio, quando você está no meio do caminho, o mar se fecha novamente. Deus, ele abriu um caminho, algo sobrenatural, algo que não fazia parte da realidade, não faz parte da realidade de ninguém. Um corredor no meio do mar, duas paredes de água. Sem dúvida, os judeus sentiram medo quando ouviram o vento soprar, mas o próprio vento que, de alguma forma, assombrava eles, que amedrontava eles, era o meio utilizado para a salvação deles. Toda a nação atravessou o Mar Vermelho sobre terra seca. Contudo, o mesmo mar que era salvação para o povo de Israel, era condenação para o povo do Egito. Pois Deus usou as águas para afogar o exército de Faraó e separar definitivamente Israel do Egito. É interessante a gente pensar que, de alguma forma, o Faraó colheu algo que ele plantou. Porque, no passado, antes desse fato, ele afogou os meninos judeus. E agora o exército de Faraó também foi afogado. Nós vemos que o Senhor, ele diz, no texto que nós lemos, que a forma como Deus usa para livrar o povo é a forma que ele usa também
para que os egípcios reconhecessem que ele era Deus, reconhecesse o seu poder. E por isso eu queria ler com vocês agora, lá em Hebreus 11, versículo 29, que diz: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. O povo de Israel atravessou ali pela fé. Era necessário ter fé para passar num corredor no meio do mar. O povo só foi vitorioso, como nós lemos aqui em Hebreus, porque permaneceu fiel. E às vezes nós perdemos batalhas que Deus vai lutar por nós, vai vencer por nós, porque nós somos infiéis. A infidelidade ali seria não confiar na ordem, no comando de Deus que dizia: marchem. Muitos duvidaram, muitos questionaram e desejaram voltar ao deserto, voltar ao Egito, voltar a ser escravo, porque não confiava, não acreditava que poderiam lutar aquela batalha, mas eles se esqueceram que Deus estava lutando por eles. Quem ganharia aquela guerra não era o seu próprio braço, quem iria ganhar aquela guerra era o próprio Deus. Deus é sempre fiel, e muitas vezes nós que somos infiéis. Da mesma forma que diante do esforço, do sentimento de estar encurralado, diante do medo, eles também estavam muito próximos da liberdade. É muito comum a gente ter esse mesmo sentimento. Diante da liberdade, a gente prefere voltar a ser escravo. Aquela geração não sabia o que era liberdade. Aquela geração que nasceu escravo, que seus pais eram escravos, que seus avós eram escravos. Eles desejaram voltar ao estágio anterior. Mas Moisés falava: confiem, Deus está lutando por você. Mas quando a gente lê aqui em Hebreus 11, a gente vê que foi necessário ter fé. Ter fé para atravessar o Mar Vermelho com 2 paredes enormes de água, de ambos os lados, confiando apenas na promessa de Deus. A vida cristã é assim. A gente se sente encurralado, a gente se sente tentado a voltar à escravidão o tempo todo. Deus, Ele nos liberta. Deus, Ele nos salva para sermos livres. Mas o desejo de voltar a ser escravo está sempre batendo a porta. Assim como eles, assim como aquele povo, o povo de Israel, descendência de José, que estava sendo liberto por Moisés, nós também nascemos escravos. Também somos filhos de escravos. Nossos avós eram escravos. Até a minha avó, que tinha o quadro bonito de Moisés, nasceu escrava. Todos nós nascemos escravos pelo pecado. Nós somos escravizados pelo pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. E diante dessa condição de escravidão, nós pensamos saber o que é liberdade, mas nós não sabemos. A justificativa, a gente estava agora, antes do culto, tendo a classe de novos membros, e tem uma parte que a gente fala sobre os ladrões do Evangelho, que é a religião sem o Evangelho, que é acreditar que a partir do meu esforço próprio eu posso ser aceito por Deus, e aí religião, que é eu desobedecer completamente a Deus e viver uma vida completamente divorciada de Deus. Enquanto o Evangelho é a mensagem que eu sou aceito por Deus, não porque eu obedeci, mas ao ser aceito por Deus, eu sou livre para obedecer a Ele, para viver uma vida condizente com o fato de que Deus me salvou. Normalmente, essa irreligião, essa vida de desobediência completa a todos os valores da palavra de Deus, geralmente vem com a justificativa de quê? Da liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ser dono da minha própria vida, eu sei melhor como viver a vida,
do que Deus. Enquanto, na verdade, esse sentimento é fruto do pecado, da decisão dos nossos primeiros pais que decidiram viver essa vida divorciada de Deus, e Deus simplesmente nos entregou as nossas paixões. Essa liberdade que é pregada pelo mundo, na verdade, é escravidão do pecado. Deus nos liberta e a gente fica o tempo todo tentando ser como o povo de Israel, tentando voltar à escravidão. Quando estamos a um passo da liberdade, a gente fica sempre desejando voltar a ser escravo. Tem uma cantora de Belo Horizonte, a cantora cristã, ela tem uma música que tem uma frase muito interessante, que ela diz: quem não conhece a luz não sabe o que é a escuridão. E a gente cede facilmente a isso. Aquele povo, ele não sabia o que era liberdade. Então eles viviam na escuridão, mas não sabiam o que era escuridão, porque eles não conheciam a luz. Eles estavam acostumados a ser escravos. E a gente cede facilmente quando a gente coloca a vontade de Deus em segundo plano, quando simplesmente pensamos que a circunstância não é favorável. A circunstância do povo de Israel não era favorável para obedecer, eles estavam encurralados. E mesmo quando Deus abre o caminho, era um caminho assustador. Por isso muitos desejavam voltar. E nós, muitas vezes, literalmente, nos sentimos como o povo de Israel. Nos sentimos como se o exército de Faraó estivesse atrás de nós, querendo nos matar. E na nossa frente, um enorme mar impossível de atravessar. Mas nós nos esquecemos que Deus pode abrir esse mar. Que de onde aparenta a nossa maior incerteza, pode vir a nossa solução. Às vezes, nós nos projetamos como Moisés, como se nós fôssemos aqueles, como se a gente fosse aquele que pode abrir o mar, como se a gente fosse aquele que prepara o caminho. Inclusive, tem uma música, que fala, como se a gente pudesse dizer, abra o mar. Mas nós não somos Moisés. Quando nós lemos essa história, nós somos representados exatamente como o povo de Israel. Nós não somos como Moisés. Não temos poder para destruir o exército que nos persegue, nem tampouco poder para abrir caminho no meio do mar que nos separa entre a escravidão e a liberdade. Assim como o povo precisou de Moisés, nós também precisamos de um Moisés melhor e verdadeiro, que se coloque à nossa frente como nosso intermediário. Diante da primeira dificuldade, assim como o povo de Israel, nós também somos tentados a deixarmos de sermos fiéis a Deus e esquecemos que é Deus que luta por nós. É Deus que luta pela nossa liberdade, não é através do nosso braço, da nossa força, que nós conquistamos a liberdade. Esquecemos que estamos aqui também para chegar à nossa Canaã, à nossa terra prometida. Da mesma forma que nós também nascemos escravos, nós também temos diante de nós um mar que nos separa do nosso Criador. É Ele que nos dá a liberdade, que nos separa da terra prometida, aqueles que confiam em Deus. Assim como o povo de Israel, também somos um bando de escravos incapazes de vencer o exército inimigo. E qual é o exército inimigo? É a condenação eterna, é a morte. Como eles eram fugitivos, o exército de Israel, de Faraó, pegaria o povo de Israel e os condenaria à morte, à escravidão e à morte. E por causa do pecado, nós também somos condenados à escravidão do pecado e, consequentemente, à morte eterna. E nós não somos simplesmente incapazes de vencer esse nosso inimigo,
esse exército que nos persegue para nos escravizar e nos matar, como também somos incapazes de abrir um caminho até Deus. Mas quando a gente olha para essa história, assim como Deus mandou Moisés para abrir um caminho onde eles não poderiam ir, assim como Moisés se colocou como intermediário, há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando essa nova aliança, esse novo pacto com Deus, que abre um caminho em meio a um mar, que nos dá acesso diretamente ao Pai. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que luta as nossas lutas, que nós não temos capacidade de vencer. Jesus foi fiel à sua missão, a abrir o caminho para nós. E o que nos resta é sermos fiéis a Ele para caminhar nesse caminho, para andar nesse caminho. Então, Deus abre o caminho e a nossa missão é ser obediente a Deus e andar, trilhar por esse caminho, caminhar, fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para essa história, nós vemos a história de Jesus, nós vemos a história de redenção, a forma como Deus nos salvou. E nós vemos também a nossa responsabilidade diante desse caminho, diante desse ato que Deus faz por nós, de abrir esse caminho. Nós devemos ter coragem, confiar. Nós precisamos ter certeza do livramento de Deus. Nós precisamos obedecer o comando, a palavra de Deus. O povo de Israel precisou caminhar. Eles chegaram ao outro lado porque Deus fez a obra e eles permaneceram fiéis. Sem a obra de Deus, por mais que eles se esforçassem, eles não chegariam do outro lado. Deus colocou o exército, inclusive, como um instrumento para fazer com que eles andassem. Então, nós vemos Deus agindo do início ao fim. Assim, Deus faz conosco. Ele opera a salvação em nós do início ao fim. O medo, a forma, não que Deus trabalhe conosco através do medo. A nossa relação com Ele nos adota como filhos. Mas nós devemos ter temor a Deus. Que o mesmo Deus que nos salva é o Deus que condena. O mesmo Deus que salvou o povo de Israel foi o Deus que condenou o povo do Egito, o exército do Egito. Mas nós vemos que esse endurecimento no coração, de alguma forma, foi o combustível para o povo marchar. Então nós vemos Deus agindo em todas as coisas, inclusive despertando fé para que a gente caminhe. Diante desse mar aberto, a nossa responsabilidade é marchar. Marchar nesse caminho que Jesus abriu, por onde eu e você nós não poderíamos ir. Deus ele se colocou como intermediário através de Jesus Cristo, abrindo esse caminho. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor abriu um caminho por onde nós não poderíamos ir. E esse caminho nos deu acesso a Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse por Jesus Cristo, nós seríamos tragados, Senhor Deus, pelo exército inimigo, pela condenação da escravidão e da morte. Nem tampouco nós temos a capacidade, pelo nosso próprio esforço, atravessar o mar que nos separa de Ti. Mas nós te louvamos porque Jesus Cristo, Ele abre o caminho. Ele faz o acesso para que a gente se encontre contigo. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, se nessa noite há pessoas aqui que ainda estão distantes do Senhor, que quando olham para frente, só podem contemplar um mar que os separa do Senhor. Nós te pedimos que eles possam enxergar o caminho que o Senhor abriu. Que eles possam olhar Jesus Cristo e ver que Jesus abriu o caminho que separava eles do Senhor. E que eles possam se encontrar contigo e viver uma vida diferente, uma vida nova, nascer de novo, através desse caminho que o Senhor abriu para eles. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.